Ah, Olá. tudo bem? Sim, só um minuto. Hoje eu tô alérgica. Alérgica? O que você tem alergia do quê? E tudo. Ah, aí fica mais fácil. Mas é. Não sabe de onde que vem, mas é emocional também, né? É, mas já tomei minhas coisinhas e passei o negócio na cara porque tava tudo inchado. Mas tá tudo certo. Tudo Eu bem? falo, esses filtros são maravilhosos, nem parece, viu? Não é? Não, eu me maquiei hoje. Ah, entendi, tá ótimo. E aí, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo bem, graças a Deus. E aí, povo, tá chegando. Oi, Rodrigo. Oi, Tati. Aqui é a Eni Lima e a Silvia Adler falando no Podologia do Futuro para você que quer fazer uma podologia além dos pés. Cuida de você para você cuidar bem do seu cliente. Esse é o nosso recado. E hoje a gente está aqui. Quer falar alguma coisa, Silvia? Não? Vou falar, Não? mas não precisa agora não. Ó, É o então que eu eu. mais faço é falar, né? Então, pode falar, Eli. É, o que eu vou falar sobre certificados. Né? A gente na podologia tem muitos eventos, né? Principalmente antes da pandemia, tinha muitos congressos. Eu, inclusive, organizava um por muito tempo na minha vida, né? E mesmo estando lá e mesmo sabendo que eu precisava de público para poder o congresso andar, porque não adianta nada você fazer um congresso, você ficar eu e os palestrantes só e ninguém na plateia, né? Precisa de gente. Assim como aqui na internet, a gente precisa de gente ouvindo a gente falar, né? E aí, é acúmulo de certificados. Eu falava sempre isso, há 10 anos atrás eu já falava disso. Que você pega o conhecimento, né? E aí eu vou falar, e eu quero o quê? Eu quero a minha parede, eu não sei se vai aparecer legal, deixa eu ver aqui no meu Instagram, Patrícia, a peraí. gente entrou agora, viu? A gente entrou, acho que uns 2 minutinhos atrás só. Isso. Peraí, deixa eu só colocar aqui para eu poder ver se está saindo legal. Peraí. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo? Tá lendo? Certificado do curso. Certificado do curso de Laser lei e LEDs. e LEDs, tá. Tá? Aí eu vou para outro curso. Eu não sei como faz. Bom, certificado de curso de onicomicose. Certificado de curso do uso de ácidos na podologia. Certificado de cursos de curativo. E aí eu vou enchendo a minha parede de certificado. E, consequentemente, eu vou enchendo a minha cabeça de informações. E a hora que eu vou colocar em prática o que bate em mim, o que bate em mim? Uma insegurança. O que eu vou fazer com todas essas informações? Como que eu vou falar para o cliente? Que jeito que eu vou apresentar? Ah, eu preciso fazer mais curso? E aí dana fazer mais curso, e mais curso, e mais curso, e não desenvolve nem aquele que aprendeu com esses montes de certificados. Então, assim, tem sim, tem de novo, né? Eu não estou levantando a bandeira de não fazer cursos, tem que se especializar, tem que estar atualizada, tem que tudo, mas você tem que ter a capacidade e estar bem para passar essa informação para o seu cliente. Porque senão você vai ficar só com informação e papel na parede, que não vai adiantar de nada, né? Papel na parede não adianta de nada. Então você coloca lá, curso de Como não certificado adianta, de. Eni? Adianta para uma ilustração. Adianta Ah, para ilustração. Uma eu decoração, tudo bem, a decoração fica interessante. A gente pode até colocar molduras diferentes, isso fica legal. isso, Brincadeiras à parte, gente. para combinar com a parede, né? Aí você pode, vai ficar lindo.
Eu, Eni, particularmente, hoje nem está o meu lá dentro de formada, mas eu coloco somente o meu certificado, tipo, minha opção, tá? Cada um faz o que quer. A minha opção é de colocar o meu certificado de formada. Só isso. Só isso que eu coloco. Porque as outras informações estão aqui. E como eu me treinei para poder passar a melhor informação para o meu cliente e sentir e deixá-lo confortável para ele fazer o tratamento, que se ele quer ou não, mas eu tenho que saber explicar para ele e oferecer para ele, porque a gente não está lá dentro da cadeira para brincar de fazer pé, né? A gente está lá para ganhar dinheiro. Então, assim, podologia com amor, podologia sucessinho, poder não sei o quê, mas eu quero dinheiro. No final, a gente quer dinheiro, né? Então, assim, pega essas informações e faz o quê? O que eu faço? Então, assim, hoje a Silvia vai discursar sobre isso, sobre a insegurança, né, Silvia? De você estar capacitada e você não conseguir destravar. Me ajuda a falar sobre isso? Hoje eu vou falar uma coisa que eu acho que antes de insegurança, eu queria mostrar como funciona o universo, tá? Isso é fundamental. E como virar a chave, tá? Então, primeiro, a gente tem dois mundos, tá? Para o paciente principalmente falar. O que acontece? A gente sempre fala, né, do mundo das infinitas possibilidades. A gente tem dois mundos, tá? O mundo individual e o mundo universal, tá? Mas isso, gente, registra bem isso, porque isso é a base de tudo, tá? Então, o que acontece? O mundo individual é um mundo finito, é um mundo limitado, tá? O mundo individual é aquele que a gente cria na nossa mente, né? E o que é o mundo universal? O mundo universal é o universo em si, ele é o todo, gente. Quando eu falo todo, vocês já imaginam que é o todo, literalmente, né? E o que acontece? O que é o mundo o individual? É um mundo cheio de tribulações. Eu estou falando lá para Eni. O mundo individual é um mundo cheio de tribulações, adversidades, altos e baixos, aquelas dualidades, onde você experimenta o tempo todo tristeza, alegria, amor e ódio, riqueza e pobreza, vitória e derrota, saúde e doença, vida e morte. E esse é o mundo, gente, da fragmentação. Esse é o mundo da escassez, tá? E o mundo universal? O que é o mundo universal? Ele é o mundo da constância. Esse é o mundo da abundância, ó, gente, abundância. Vou ter algumas coisas que eu vou bater bem, tá? Mundo da abundância é o mundo do divino, das infinitas possibilidades. E nesse mundo, diferente daquele da dualidade, tá? Eles não existem vitórias ou derrotas, eles apenas existem resultados, tá? Não existe alegria e tristeza, apenas sentimentos. Olha como a gente já começa a mudar, né? Não existe vida ou morte, apenas ciclos de vida. E os nossos problemas, né, eles não estão no mundo universal, eles estão no nosso mundo individual, né? Porque o mundo universal, ele é um todo, ele é perfeito, gente, ele é perfeito. E aí, eu acho que é uma pergunta que eu vou fazer, vai ser uma paulada na cabeça de todo mundo, mas é uma pergunta super importante, que eu não sei se vocês uma vez já se fizeram, tá? Primeiro, em qual dos dois mundos está o seu foco? Em qual? Tá? Onde está a sua atenção? Onde está a sua concentração? Né? Onde está o seu pensamento? Em qual desses? No individual ou no universal? Isso é a primeira coisa, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta bem interessante. Eu vou pôr uma meta, pensa, tá? Vamos pôr um propósito ousado, tá? Então como você vai faturar R$1 milhão. Quando você faturar R$1 milhão, como você vai se sentir? A primeira pergunta é, vocês já fizeram essa pergunta, né? Isso já veio na cabeça de vocês? E se eu faturar R$1 milhão, como eu vou me sentir? Né? Segundo, tá? Então vamos supor, eu quero ser líder dentro da podologia, né? Eu quero ser referência mundial não, eu quero ser referência no Brasil. Tá? O que você sente quando eu faço essa pergunta? Né? Agora, outra coisa, tá? Pensa numa meta gigante, gigante mesmo, porque a gente não é para sonhar pouquinho, não, é para sonhar alto mesmo, tá? Como eu falei, a gente pode tudo, a nossa imaginação não tem limites, tá? Então, eu posso sonhar o que eu quiser sonhar. Então, eu estou sonhando numa meta gigante.
tá? Aquele sonho que é muito grande mesmo, tá? Se o seu foco, olha só a importância, gente. Se o seu foco, tá, estiver no individual, o que você vai sentir? Lembra que o individual é limitado. Eu vou sentir medo, vou sentir insegurança, vou falar impossível, eu sou incapaz de atingir esse mundo. Por quê? Porque o mundo individual é um mundo limitado. Olha a importância do que a gente precisa entender. Agora, vamos pensar nessa mesma meta que eu joguei para vocês, tá? Então, um sonho muito grande, tá? E é uma coisa que você quer atingir de qualquer jeito. E eu sou focada no mundo universal, no mundo das infinitas possibilidades, certo? O mundo universal não é aquele que cria árvores, que cria a vida, que cria flores, que cria os animais. Não tem fim, não tem, é ilimitado, certo? Se eu estiver focada nesse mundo, o que vai acontecer? Eu não vou sentir medo, certo? Não. Porque se é um mundo de infinitas possibilidades e eu vivo nesse mundo, então eu tenho inúmeras possibilidades para realizar o meu propósito, né? Então eu não vou sentir medo, não vou sentir insegurança, não vou sentir angústia, não vou sentir nada disso. Não é verdade? Então, olha onde é o segredo, tá? Você mudar o foco do individual, tá, para o universal. Tá? Você precisa abrir mão da ideia que você está sozinho, que você está fragmentado, que você está isolado. Você não é um ser fragmentado. Você é um ser dentro do universo, né? Uhum. Então, é muito importante, gente, a gente pensar onde está o nosso foco, tá? Porque, primeiro, o individual, quem cria isso é a nossa mente, tá? Só que, o que acontece? A maioria de nós ignora essa realidade, né? Por quê? Porque não é isso, é tudo na inconsciência, isso não é lógico. E a nossa mente, ela sempre procura uma razão. Por isso que a gente vive no mundo individual. Porque a gente sempre quer ter uma razão, a gente sempre quer ter uma lógica, né? Exato, focar é muito necessário sim. E focar no abundante mesmo, né? Então, o que acontece, tá? Para você ter uma vida bem-sucedida, tá? Eu preciso focar, tá? Focar. Se eu foco no universal, supõe, tá? Então, o que acontece? O universal, ele é o mundo das infinitas possibilidades, certo? O que eu vou ter? Eu vou estar entusiasmada, eu vou ter paixão pela vida. E se eu focar no mundo individual, da escassez, eu vou me empolgar por ele? Não, né? Eu não fico empolgada por um mundo escasso. Então, olha já como entra nosso sentimento, nosso pensamento. Olha a nossa energia como muda quando a gente foca. Então, a gente precisa sim, gente, se envolver com a magia, a gente precisa sim se envolver com o mistério, porque é um mundo misterioso, né? E através, olha também que interessante, gente, é através do mundo universal que a gente pode ampliar o nosso mundo individual. E aí que entra a diferença entre sucesso e fracasso, amor e ódio, alegria e sofrimento, generosidade e egoísmo, satisfação e desgosto, né? Alguma coisa, né? Que eu tô falando e não tô nem... não tô nem deixando, né? E aí, gente, então nós, pensa bem, gente, nós somos produtos das nossas escolhas. Quando eu falo isso, é do certificado também, tá? Porque quando eu só ponho o certificado, eu só estou pondo o meu poder no papel. Mas não é o papel que tem o poder somos nós que temos. Né? Então é só um papel. Mas o que eu faço com esse papel? Então é o que eu falo, é o que tem por trás do papel. E por trás do papel somos nós que estamos. Né? Então, é óbvio, né? A gente precisa sim ter certificado, porque a gente precisa sim realizar cursos, mas a gente, primeiro, antes de realizar cursos, a gente tem que estar empoderada. A gente tem que viver no mundo da abundância. E a hora que as pessoas começarem a perceber isso, a hora virou a chave, deu uma guinada na vida delas. Então, o que acontece? Nós somos, sim, os produtos das nossas escolhas, isso é a primeira coisa, tá? A gente pode, sim, focar no mundo da abundância. Mas, como eu falei, não é uma lógica.
Então, a razão, ela não consegue captar essa realidade, né? Então, o que acontece? Então, nós somos parte do cósmico, tá? Do todo cósmico, tá? E nós somos um pequeno fragmento dentro do universo, quase derrubei a lâmpada que eu fiquei até empolgada, dentro do universo gigantesco, né? E olha só, o infinito, gente, não cabe no finito, certo? A abundância não cabe na escassez, né? Por isso, o que conta mais, né? Antes de tudo, a gente precisa ter fé, ter confiança, porque tem coisas que a gente não enxerga. O mundo universal a gente só sente, a gente não vê, não tem uma razão, né? Então, o que acontece? Nem toda relação com o universo é explicada pela razão. Então, por exemplo, se você define um propósito, uma meta, um sonho, você precisa sair da razão, né? Sair do intelecto e se apegar à fé. Não só a fé, a esperança, a expectativa positiva. Por quê? Porque o intelecto, gente, é aquilo que você sabe. E a fé é a certeza do que você não sabe. Eu acho isso muito lindo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Confiar na incerteza. Lógico, não é tipo assim, vou confiar no mundo, já que é de infinitas possibilidades, e vou ficar em casa só confiando no mundo. Não. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte e entrega para o mundo. É isso, a diferença, entendeu? Então, o que é? Quando você se conecta com o mundo universal, você está se conectando com as forças superiores. E a gente fala, o universo é um todo. Né? E nesse universo Sim. Não tem imperfeições, não tem limitações, né? Por isso que eu falo, gente, é muito importante a gente ter essa consciência. Sim, né? Com certeza. Então, primeira coisa, gente, a gente tem que ter foco, tá? Saber que as nossas limitações vêm do nosso mundo individual. Tá? Isso é a primeira coisa. O foco centrado no eu como indivíduo nos isola do todo, né? Criando a separação entre o universal e o individual. Né? E a gente agora sabe que o individual é um mundo limitado, um mundo escasso. Então, o que a gente vai ter? Uma mentalidade limitada, uma mentalidade escassa. Tá? Eu acompanho uma pessoa, gente, que a Aine não gosta muito, mas eu sou fã dessa pessoa pela ousadia dela. Tá? Essa pessoa, o que ela faz? Porque para ela não tem o mundo das impossibilidades. Tudo é possível. Entendeu? E isso nós somos também. Só que a nossa mente nos trava, a mente nos aprisiona, ela nos segura. Então, o que é, por exemplo, ter um entusiasmo, tá? Entusiasmo é ter Deus dentro da gente. É ter o espírito todo conectado com o seu eu. É ter um canal aberto entre o mundo finito e o infinito do universo. Né? Só que para isso, para a gente fazer isso, então primeiro a gente tem que entender, né, a nossa mente, ela criou a gente nesse mundo individual, né? Então primeiro a gente tem que entender o que aconteceu, como funciona, isso é a consciência. Quando eu tenho esse mecanismo, quando eu sei aonde a mente está pregando peça para mim, onde ela está me limitando, aí sim eu consigo entender e aí sim eu consigo poder fazer essa chave virar. Entendeu? Por quê? Porque primeiro, a gente não precisa criar sentimento de abundância, de segurança e de gratidão. Por quê? Porque eles já existem na gente. Isso a gente bate muito nessa tecla, né, Inê? Uhum. Então, o que acontece? Então, o importante é a gente remover a mentalidade de escassez, né? Por quê? Se eu posso focar numa coisa. Se eu estou focada na escassez, eu restringi a abundância, não é? Então, eu preciso, a primeira coisa, tirar o foco, a mentalidade da escassez, porque ela vai impedir a minha abundância. Né? Então, quando nós damos a nós mesmos permissão de conjugar e contar com os poderes, com as forças que vão além da limitação individual, a gente também está co-criando isso.
Isso a gente também fala muito, né? Mesma coisa, alguém que tem depressão, tá? Alguém tem depressão, né? Então, onde a pessoa perde esperança, né, em relação ao futuro, não dá pra gente virar a chave. E essa mesma intensidade da depressão, lógico, tem graus, né? Eu tô falando graus de depressão, né? E tem alguns que são fisiológicos e alguns que são que precisa de tratamento, tá? Mas tem outros, tá? Então, ao mesmo tempo que eu criei desânimo na minha vida, eu não posso virar a chave e justamente fazer o oposto? O que que me impede de fazer o oposto? Nada me impede. Sabe o que que me impede de fazer o oposto? Eu. Só eu que me impeço. Porque ninguém me impede. Só eu que proporciono ficar desanimada, com medo, triste. Só eu. Mas eu também posso me proporcionar, sabendo que eu vivo num mundo de infinitas possibilidades de abundância, de alegria, de fé, de esperança. Eu também posso virar essa chave e falar assim, mas espera aí. O que a minha mente está me contando que não é essa a realidade? Fala um pouquinho, Aninha, eu estou só falando. Pode falar. Pode falar, continua, tá bom. E da onde vem a escassez? Então, a escassez é a gente foca, tá? Tende a focar somente naquilo que a gente sabe, nas nossas convicções, nas nossas experiências do passado, né? E a gente só se agarra às certezas. E o que são as certezas? O que a gente já viveu, não é verdade? Então a gente sempre põe nas... Por isso que a gente vive naquela famosa zona de conforto, né? Isso acontece que toda hora a gente está na nossa zona de conforto, né? Por quê? Porque a gente não gosta das incertezas, a gente não gosta da insegurança, nós gostamos, a gente quer razão para tudo, né? Então, e a mesma coisa voltando, tá? Quando o foco da sua atenção está no mundo individual, tá? Você está voltado só para você. Você vive um mundo individual, né? E qual é a grande virada da chave, né? Qual que é a grande virada, tá? Você passar do mundo da escassez para o mundo da abundância. Entendeu? É você abrir o fluxo, tá? A conexão de energia entre o universal e o individual. Você se abrir para esse fluxo. Porque aí sim você vai ter acesso a esse mundo da abundância, esse mundo ilimitado. E aí sim, quando eu abro, o que acontece? Eu entro em contato com esse mundo. Né? Tá todo mundo tão quietinho para escrever assim que eu não tô nem... Então, gente, o que é muito importante? A gente precisa abrir mão das nossas razões, das nossas experiências do passado, das nossas convicções, tá? Isso é fundamental. Você precisa mover o foco para a fé, para a confiança, para a gratidão, para a sabedoria, tá? E que existe na incerteza, porque ela é incerta. Mas eu tenho fé, então eu vou fazer o meu melhor e eu tenho certeza que eu vou colher o melhor. Né? Porque se a gente só se apega à certeza, a gente vai continuar no mundo da escassez, no mundo individual. Né? E o mundo universal é o mundo das incertezas, mas também é o mundo da abundância. Então, assim, o que eu prefiro? O mundo da incerteza e da abundância ou o mundo da certeza e da escassez? Eu acho que é uma boa pergunta para vocês se fazerem quando entrar aquele estado que a mente está contando as historinhas, tá? Então, o que eu prefiro? O mundo da escassez e da certeza, a certeza é zona de conforto, né? É bem profundo mesmo, obrigada, viu, Célia? Mas essas reflexões são fundamentais. A gente precisa, é o que eu falo, a mente sempre traz a razão. A gente precisa provocar um pouquinho essa mente, entendeu? Porque se a gente não provocar, a gente sempre vai estar no mesmo estado. Isso é o despertar da consciência. E a gente só vai conseguir ir para outros patamares quando a gente tiver esse despertar. Entendeu? Por isso que é muito importante essas provocações. Essas provocações é a hora que a gente realmente para e pensa. E a gente precisa fazer isso.
A gente precisa, quantas pessoas se dedicam, não, peraí, deixa eu olhar o meu sentimento, deixa eu observar o meu pensamento, pouquíssimas pessoas. Mas, gente, isso é o mais importante, porque isso é a nossa vida. Né? Essa é a nossa caixinha, esse é a caixinha mais importante, que é isso. E a gente acaba não dando bola, a gente acaba se abstraindo com as coisas lá fora, isso, aquilo, e a gente só esquece de olhar o que tem, que é o nosso diamante. E a gente só vai conseguir, na potencialidade máxima, quando a gente realmente olhar para dentro. É fácil? Não. É dolorido? É. Mas vale muito a pena. É muito gratificante, gente. E é essas verdades mesmo, viu, Célia? Então é muito importante a gente fazer isso. Né? Então, o mundo universal é o mundo das incertezas, mas também é o mundo da abundância. Então, gente, lembra sempre disso. Eu prefiro a incerteza e a abundância ou a escassez e a certeza? Né? Não só isso, tá? Como ele é um mundo completo, ele é perfeito, né? Ele tem as possibilidades infinitas. Você precisa, gente, para a gente ser dono da nossa própria vida, a gente tem que sair do individual e para o universal. E aí depois eu queria um pouquinho do comentário da Eni, e eu vou pôr 3 passos para a gente se conectar com o mundo da abundância. Mas fala um pouquinho, Eni. É isso aí, né? Que mundo você quer ficar? Você que escolhe, né? Que mundo que você quer para você? Quem escolhe é você, né? É isso. A Silvia vai dar uns exercícios aí, umas dicas. É legal que ela vai falar. Prestem atenção. Prestem atenção. Pode falar, Silvia. Peraí, deixa eu só pôr o fone que eu tirei. Tá quente agora, só um minutinho. Então, gente, meninas, aqui é a Psicologia do Futuro. Eu sou Eni Lima, ela é Silvia Adler, e a gente fala sobre a transformação. Como é que você pode se transformar para você fazer parte desse mundo aí que você quer fazer, né? Já escreveu o mundo que você quer viver? Quero ter filhos, quero casar, quero ter consultório, não quero ter, quero trabalhar direto nessa clínica onde eu estou, quero fazer um monte de curso e não usar nenhum, quero só colocar o papel na parede. O que eu quero? Que mundo você quer para você dentro da podologia? É isso que a gente está aqui vindo falar para você. Presta atenção aí nas dicas. Não, e não tem nada errado. Você Oi? pode, é o que a gente conversou outro dia, você pode falar, eu quero uma vida razoável, eu não quero viver emoções, eu não quero tanto sair da zona de conforto, tá tudo certo, é uma escolha sua, a gente tem livre-arbítrio, né? O que acontece? Mas isso tem que ser uma escolha consciente, né? Não pode ser uma escolha inconsciente. Então, se eu quero ficar nesse patamar, tá tudo certo. Mas se eu quero entrar para outros, é uma escolha minha também. Sim. Né? E aí entra 3 passos para a gente se conectar com o mundo da abundância, tá? Que vão ajudar uma conexão imediata com o mundo universal, tá? Primeiro, isso que eu falei agora há pouco, tá? Então procura reconhecer, gente, os pensamentos e emoções internas e externas, né? E que esses pensamentos que estão induzindo a uma limitação e a escassez. Por quê? Porque você já pondo isso para o seu universo, para a sua consciência, você já pode trabalhar para poder diminuir isso. Eu só consigo eliminar ou eu só consigo diminuir se eu sei o que está acontecendo. Entendeu? Então isso é fundamental, tá? Por isso que eu falo, é muito importante a gente pegar um tempo para nós, tá? Olhar para dentro, né? E vamos lá, por que eu estou pensando isso? Tá? O que eu estou sentindo com esse meu pensamento? Né? Se eu estou sentindo isso com esse meu pensamento, será que ele está alinhado com o meu propósito de vida? Então vocês reparam, olha como é importante. Então, primeiro, eu tenho um propósito de vida bem definido, certo? Então, toda hora eu preciso parar um pouco, olhar para mim e falar assim, peraí, o que eu estou pensando?
que eu estou sentindo? Isso está alinhado com o meu propósito de vida? Isso vai me levar lá para frente? Tá? Então, esses momentos de reflexão, gente, são muito importantes mesmo, tá? Outra coisa que é fundamental, gente, fundamental mesmo, e quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver, exato, definem o que você quer. E quando vocês fizerem isso, tá? Vocês vão sentir a diferença, é o que eu falo, façam, tá? Então, aqui, assuma todos os dias, tá? Uma constante atitude de alegria e gratidão em relação à sua vida. Então, vamos fazer o giro do negativo para o positivo, sempre, mas sempre mesmo, gente. Às vezes, eu estou desanimada, sim, mas eu vou me dar a oportunidade de ficar feliz. Isso é um trabalho diário, gente, é um trabalho diário e não é uma vez só, né? E a gente vai ter que fazer isso o tempo todo. Só que com o tempo, isso se torna parte da gente, né? Então, vamos fazer assim, primeiro, fazer o giro do negativo para o positivo. O que vai acontecer com isso? Você vai manter aberto o fluxo de energia, né? Que emerge do universal para o individual. E quando a gente, né, de novo, quando a gente, né, quando nós vivemos com foco nos nossos pensamentos e nas nossas ações voltados para o fluxo da energia, o que vai acontecer? O fluxo universal vai passar a mover com a gente vai mover junto nessa energia do fluxo. Mesma coisa, tá? Então, uma planta, né, o que acontece? Uma planta permite, sem esforço, alguma manifestação de flores, de frutos, né? Isso o quê? Toda hora ela está criando. O universo o tempo todo está criando, né? E quando a gente começa a fazer isso do negativo para o positivo, a gente também começa a manifestar milagres e bênçãos em nossas vidas. E toda hora tem, viu, gente? Toda hora tem. Né? Toda hora, eu falo, é incrível, quando você começa a mudar essa chave, você vê que você recebe, exato, é criar um hábito. Você começa a perceber que o universo vai te dando cada vez mais e mais e mais. Em todos os sentidos. Uhum. Né? Então, e o que acontece? Tá? Então, tudo que a gente foca, expande. Tá? Isso é fundamental. Tudo que a gente foca, a gente vibra. Tá? Então, é muito importante a gente focar na abundância, na alegria, no entusiasmo, no otimismo, na fé, na esperança. Tudo que a gente está vibrando, a gente está recebendo. E se a gente foca também, agora falando ao contrário, e se a gente foca na escassez, na limitação? A gente vai expandir a escassez e a limitação nas nossas vidas. Né? Uhum. Então, uma coisa fundamental, gente, torne-se você mesmo uma fonte de abundância. Tá? Quando eu sou abundante, tá? Eu eliminar o quê? Eu elimino a inveja, eu elimino o ódio, eu elimino a raiva, eu paro de reclamar, eu paro de julgar, eu paro de condenar. Porque isso é o mundo da abundância, né? Então, nós nos tornamos fontes de abundância. Então, se eu sou fonte de abundância, nada disso se encaixa, porque isso é o mundo da escassez, né? E uma coisa que é interessante, que a gente já falou, né, até muito dentro da podologia, né? O que acontece? Oi, Joelma, o que acontece? As pessoas têm medo da concorrência. Né? Isso é uma coisa muito forte, né? Por que o medo da concorrência? Oi, pode falar. Você tá vendo? Eu não estou vendo essas mensagens que você está falando. Será que eu não estou no ar? Você está respondendo? Eu falo assim, não estou vendo quem ela está falando. Não, tudo bem, eu achei que eu estava fora do ar. Pode continuar, desculpa. Então, dentro da podologia, tem muita gente que fala, eu tenho medo da concorrência. Por quê? Porque vive o tempo todo no mundo da escassez. Entendeu?
Então, por isso que eu falo, isso é muito fundamental. Não é só o medo, o que, que tem por trás desse medo? Isso que é importante a gente entender. Né? Que mundo que você está vivendo? Onde está todo o seu foco? Onde está toda a sua concentração? Né? E olha só, quando você vive no mundo da abundância, um mundo universal, então, primeiro, não vou ficar reclamando, tá? Criticando, julgando, condenando, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho medo da concorrência, eu não tenho medo da escassez, né? Então, o que acontece? Através dos nossos exemplos, a gente... E outra coisa, tá? Quando eu sou um exemplo, quando eu mudo, o universo muda. Quando eu mudo, as pessoas ao meu redor mudam. Né? Então, o que eu estou mostrando para os outros que vivem junto comigo? Mesmo, por exemplo, o paciente. Se eu vivo no mundo da escassez, né, automaticamente eu estou mostrando para ele, inconscientemente, energeticamente, a minha vida é escassa. E isso a gente não imagina como a gente consegue transmitir isso. Né? A gente não imagina como isso, a nossa energia, a gente passa, emana para os outros. Então, uma coisa que eu falo, vamos ser um exemplo, né? Vamos ser o exemplo desse mundo, da nossa ilimitação. Né? Porque com isso, o que a gente vai conseguir fazer, gente? A gente vai conseguir simplesmente transformar nossa família, transformar nossa empresa, transformar nossa comunidade. Isso tudo baseado numa cooperação. Porque não existe nessa disputa, não existe, existe colaboração, existe comprometimento, existe união. Né? Então, da mesma forma, né, como a inveja, a ganância e a competição, né, são frutos do espírito da escassez, né, a compaixão, a parceria, a cooperação são frutos do espírito de abundância. Né? Então lembra, gente, uma coisa que eu acho que é muito importante, tá? Lembrar, as coisas boas desse mundo, né, elas não foram feitas apenas para um, ela não escolheu, é você, 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 não. Ela foi feita para todo mundo, mas todos aqueles que acreditam, né, que as merecem, isso é a primeira coisa, porque tem muita gente que entra para o não merecimento. Não só isso, como Olá. Tudo bem? Sim, só um minuto. Hoje eu tô alérgica. Alérgica? O que você tem alergia do quê? E tudo. Aí fica mais fácil. Mas não sabe de onde vem, mas é emocional também, né? Mas já tomei minhas coisinhas e passei o negócio na cara porque tava tudo inchado, mas tá tudo certo. Tudo bem? Eu falo, esses filtros são maravilhosos, nem parece, viu? Não é? Não, eu me maquiei hoje. Ah, entendi, tá ótimo. E aí, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo bem, graças a Deus. E aí, povo, tá chegando. Oi, Rodrigo. Oi, Tati. Aqui é a Ine Lima e a Silvia Adler falando no Podologia do Futuro para você que quer fazer uma podologia além dos pés. Cuida de você para você cuidar bem do seu cliente. Esse é o nosso recado. E hoje a gente está aqui. Quer falar alguma coisa, Silvia? Não? Vou falar, mas não precisa agora, não. Ó, O que eu mais faço é falar, né? Então, pode falar, Inês. O que eu vou falar sobre certificados. Né? A gente na podologia tem muitos eventos, né? Principalmente antes da pandemia, tinha muitos congressos, eu inclusive organizava um por muito tempo na minha vida, né? E mesmo estando lá e mesmo sabendo que eu precisava de público para
para poder o congresso andar, porque não adianta nada você fazer um congresso, você ficar eu e os palestrantes só e ninguém na plateia, né? Precisa de gente. Assim como aqui na internet, a gente precisa de gente ouvindo a gente falar, né? E aí, é acúmulo de certificados. Eu falava sempre isso, há 10 anos atrás eu já falava disso. Que você pega o conhecimento, né? E aí eu vou falar, e eu quero o quê? Eu quero a minha parede, eu não sei se vai aparecer legal, deixa eu ver aqui no meu Instagram. Patrícia, a gente entrou agora, viu? A gente entrou, acho que uns 2 minutinhos atrás só. Isso. Peraí, deixa eu só colocar aqui para eu poder ver se está saindo legal. Peraí. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo? Tá lendo? Certificado do curso. Certificado do Laser curso de laser e LEDs. E LEDs, tá. Tá? Aí eu vou para outro curso. Eu não sei como faz. Bom, certificado de curso de onicomicose. Certificado de curso do uso de ácidos na podologia. Certificado de cursos de curativo. E aí eu vou enchendo a minha parede de certificado. E, consequentemente, eu vou enchendo a minha cabeça de informações. E a hora que eu vou colocar em prática o que bate em mim? O que bate em mim? Uma insegurança. O que eu vou fazer com todas essas informações? Como que eu vou falar para o cliente? Que jeito que eu vou apresentar? Ah, eu preciso fazer mais curso? E aí dana fazer mais curso, e mais curso, e mais curso. E não desenvolve nem aquele que aprendeu com esses montes de certificados. Então, assim, tem sim, tem de novo, né? Eu não estou levantando a bandeira de não fazer cursos, tem que se especializar, tem que estar atualizada, tem que tudo, mas você tem que ter a capacidade e estar bem para passar essa informação para o seu cliente. Porque senão você vai ficar só com informação e papel na parede. Que não vai adiantar de nada, né? Papel na parede não adianta de nada. Então você coloca lá, curso de... Como não adianta, Eni? Adianta para uma ilustração. Adianta para a ilustração. Uma decoração, tudo bem, a decoração fica interessante. A gente pode até colocar molduras diferentes, isso fica legal. Brincadeiras à parte, gente. Para combinar com a parede, né? Aí você pode, vai ficar lindo. Eu, Eni, particularmente, hoje nem está o meu lá dentro de formada, mas eu coloco somente o meu certificado, tipo, minha opção, tá? Cada um faz o que quer. A minha opção é de colocar o meu certificado de formada. Só isso. Só isso que eu coloco. Porque as outras informações estão aqui. E como eu me treinei para poder passar a melhor informação para o meu cliente e sentir e deixá-lo confortável para ele fazer o tratamento, que se ele quer ou não, mas eu tenho que saber explicar para ele e oferecer para ele, porque a gente não está lá dentro da cadeira para brincar de fazer pé, né? A gente está lá para ganhar dinheiro. Então, assim, podologia com amor, podologia sucessinho, poder não sei o quê, mas eu quero dinheiro. No final, a gente quer dinheiro, né? Então, assim, pega essas informações e faz o quê? O que eu faço? Então, assim, hoje a Silvia vai discursar sobre isso, sobre a insegurança, né, Silvia? De você estar capacitada e você não conseguir destravar. Me ajuda a falar sobre isso? Hoje eu vou falar uma coisa que eu acho que antes de insegurança, eu queria mostrar como funciona o universo, tá? Isso é fundamental. E como virar a chave, tá? Então, primeiro, a gente tem 2 mundos, tá? Para o paciente principalmente falar. O que acontece? A gente sempre fala, né, do mundo das infinitas possibilidades. A gente tem 2 mundos, tá? O mundo individual e o mundo universal, tá? Mas isso, gente, registra bem isso, porque isso é a base de tudo, tá? Então, o que acontece? O mundo individual é um mundo finito, é um mundo limitado, tá? O mundo individual é aquele que a gente cria na nossa mente.
né? E o que é o mundo universal? O mundo universal é o universo em si, ele é o todo, gente. Quando eu falo todo, vocês já imaginam que é o todo, literalmente, né? E o que acontece? O que é o mundo o individual? É um mundo cheio de tribulações. Eu estou falando lá para Enê. O mundo individual é um mundo cheio de tribulações, adversidades, altos e baixos, aquelas dualidades onde você experimenta o tempo todo tristeza, alegria, amor e ódio, riqueza e pobreza, vitória e derrota, saúde e doença, vida e morte. E esse é o mundo, gente, da fragmentação. Esse é o mundo da escassez, tá? E o mundo universal? O que é o mundo universal? Ele é o mundo da constância. Esse é o mundo da abundância, ó, gente, abundância. Vou ter algumas coisas que eu vou bater bem, tá? Mundo da abundância é o mundo do divino, das infinitas possibilidades. E nesse mundo, diferente daquele da dualidade, tá? Eles não existem vitórias ou derrotas, eles apenas existem resultados, tá? Não existe alegria e tristeza, apenas sentimentos. Olha como a gente já começa a mudar, né? Não existe vida ou morte, apenas ciclos de vida. E os nossos problemas, né, eles não estão no mundo universal, eles estão no nosso mundo individual, né? Porque o mundo universal, ele é um todo, ele é perfeito, gente, ele é perfeito. E aí, eu acho que é uma pergunta que eu vou fazer, vai ser uma paulada na cabeça de todo mundo, mas é uma pergunta super importante que eu não sei se vocês uma vez já se fizeram, tá? Primeiro, em qual dos dois mundos está o seu foco? Em qual? Tá? Onde está a sua atenção? Onde está a sua concentração? Né? Onde está o seu pensamento? Em qual desses? No individual ou no universal? Isso é a primeira coisa, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta bem interessante. Eu vou pôr uma meta, pensa, tá? Vamos pôr um propósito ousado, tá? Então como você vai faturar R$1 milhão. Quando você faturar R$1 milhão, como você vai se sentir? A primeira pergunta vocês já fizeram essa pergunta, né? Isso já veio na cabeça de vocês, e se eu faturar R$1 milhão, como eu vou me sentir? Né? Segundo, tá? Então, vamos supor, eu quero ser líder dentro da podologia, né? Eu quero ser referência mundial, não, eu quero ser referência no Brasil, tá? O que você sente quando eu faço essa pergunta? Né? Agora, outra coisa, tá? Pensa numa meta gigante, gigante mesmo, porque a gente não é para sonhar pouquinho, não, é para sonhar alto mesmo, tá? Como eu falei, a gente pode tudo. A nossa imaginação não tem limites, tá? Então, eu posso sonhar o que eu quiser sonhar. Então, eu estou sonhando numa meta gigante, tá? Aquele sonho que é muito grande mesmo, tá? Se o seu foco, olha só a importância, gente. Se o seu foco, tá, estiver no individual, o que você vai sentir? Lembra que o individual é limitado. Então, eu vou sentir medo. Vou sentir insegurança, vou falar impossível, eu sou incapaz de atingir esse mundo. Por quê? Porque o mundo individual é um mundo limitado. Olha a importância do que a gente precisa entender. Agora, vamos pensar nessa mesma meta que eu joguei para vocês, tá? Então, um sonho muito grande, tá? E é uma coisa que você quer atingir de qualquer jeito. E eu sou focada no mundo universal. No mundo das infinitas possibilidades, certo? O mundo universal não é aquele que cria árvores, que cria a vida, que cria flores, que cria os animais. Não tem fim, não tem, é ilimitado, certo? Se eu estiver focada nesse mundo, o que vai acontecer? Eu não vou sentir medo, certo? Não. Porque se é um mundo de infinitas possibilidades e eu vivo nesse mundo, então eu tenho inúmeras possibilidades para realizar o meu propósito. Né? Então eu não vou sentir medo, não vou sentir insegurança, não vou sentir angústia, não vou sentir nada disso. Não é verdade? Então olha onde é o segredo, tá? Você mudar o foco do individual, tá, para o universal. Tá? Você precisa abrir mão da ideia que você está sozinho, que você está fragmentado, que você está isolado. Você não é um ser fragmentado. Você é um ser dentro do universo. Né? Uhum. Então é muito importante, gente, a gente pensar onde está o nosso foco,
tá? Porque, primeiro, o individual, quem cria isso é a nossa mente, tá? Só que, o que acontece? A maioria de nós ignora essa realidade, né? Por quê? Porque não é isso, é tudo na inconsciência, isso não é lógico. E a nossa mente, ela sempre procura uma razão. Por isso que a gente vive no mundo individual. Porque a gente sempre quer ter uma razão, a gente sempre quer ter uma lógica, né? Exato, focar é muito necessário sim. E focar no abundante mesmo, né? Então, o que acontece, tá? Para você ter uma vida bem-sucedida, tá? Eu preciso focar, tá? Focar, se eu foco no universal, supõe, tá? Então, o que acontece? O universal, ele é o mundo das infinitas possibilidades, certo? O que eu vou ter? Eu vou estar entusiasmada, eu vou ter paixão pela vida. E se eu focar no mundo individual, da escassez, eu vou me empolgar por ele? Não, né? Eu não fico empolgada por um mundo escasso, né? Então, olha já como entra nosso sentimento, nosso pensamento. Olha a nossa energia como muda quando a gente foca. Então, a gente precisa sim, gente, se envolver com a magia, a gente precisa sim se envolver com o mistério, porque é um mundo misterioso, né? E através, olha também que interessante, gente, é através do mundo universal que a gente pode ampliar o nosso mundo individual. E aí que entra a diferença entre sucesso e fracasso, amor e ódio, alegria e sofrimento, generosidade e egoísmo, satisfação e desgosto, né? Alguma coisa, né? Que eu tô falando e não tô nem... não tô nem deixando, né? E aí, gente, então nós, ó, pensa bem, gente, nós somos produtos das nossas escolhas. Quando eu falo isso é do certificado também, tá? Porque quando eu só ponho o certificado, eu só tô pondo o meu poder no papel. Mas não é o papel que tem o poder somos nós que temos. Né? Então é só um papel. Mas o que eu faço com esse papel? Então é o que eu falo, é o que tem por trás do papel. E por trás do papel somos nós que estamos. Né? Então, ó, é óbvio, né? A gente precisa sim ter certificado, porque a gente precisa sim realizar cursos, mas a gente, primeiro, antes de realizar cursos, a gente tem que estar empoderada. A gente tem que viver no mundo da abundância. E a hora que as pessoas começarem a perceber isso, a hora virou a chave, deu uma guinada na vida delas. Então, o que acontece? Nós somos, sim, os produtos das nossas escolhas, isso é a primeira coisa, tá? A gente pode, sim, focar no mundo da abundância. Mas, como eu falei, não é uma lógica. Então, a razão, ela não consegue captar essa realidade, né? Então, o que acontece? Então, nós somos parte do cósmico, tá? Do todo cósmico, tá? E nós somos um pequeno fragmento dentro do universo, quase derrubei a lâmpada que eu fiquei até empolgada, dentro do universo gigantesco, né? E olha só, o infinito, gente, não cabe no finito, certo? A abundância não cabe na escassez, né? Por isso, o que conta mais, né? Antes de tudo, a gente precisa ter fé, ter confiança, porque tem coisas que a gente não enxerga. O mundo universal a gente só sente, a gente não vê, não tem uma razão, né? Então, o que acontece? Nem toda relação com o universo é explicada pela razão. Então, por exemplo, se você define um propósito, uma meta, um sonho, você precisa sair da razão, né? Sair do intelecto e se apegar à fé. Não só a fé, a esperança, a expectativa positiva. Por quê? Porque o intelecto, gente, é aquilo que você sabe. E a fé é a certeza do que você não sabe. Eu acho isso muito lindo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Confiar na incerteza. Lógico, não é tipo assim, vou confiar no mundo, já que é de infinitas possibilidades, e vou ficar em casa só confiando no mundo. Não. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte e entrega para o mundo. É isso, a diferença, entendeu? Então, o que é? Quando você se conecta com o mundo universal, você está se conectando com as forças superiores. E a gente fala, o universo é um todo.
né? E nesse universo Sim. não tem imperfeições, não tem limitações, né? Por isso que eu falo, gente, é muito importante a gente ter essa consciência. Sim, né? com certeza. Então, primeira coisa, gente, a gente tem que ter foco, tá? Saber que as nossas limitações vêm do nosso mundo individual. Tá? Isso é a primeira coisa. O foco centrado no eu como indivíduo nos isola do todo, né? Criando a separação entre o universal e o individual. Né? E a gente agora sabe que o individual é um mundo limitado, um mundo escasso. Então, o que a gente vai ter? Uma mentalidade limitada, uma mentalidade escassa. Tá? Eu acompanho uma pessoa, gente, que a Aini não gosta muito, mas eu sou fã dessa pessoa pela ousadia dela. Tá? Essa pessoa, o que ela faz? Porque para ela não tem o mundo das impossibilidades. Tudo é possível. Entendeu? E isso nós somos também. Só que a nossa mente nos trava, a mente nos aprisiona, ela nos segura. Então, o que é, por exemplo, ter um entusiasmo, tá? Entusiasmo é ter Deus dentro da gente. É ter o espírito todo conectado com o seu eu. É ter um canal aberto entre o mundo finito e o infinito do universo. Né? Só que para isso, para a gente fazer isso, então primeiro a gente tem que entender, né, a nossa mente, ela criou a gente nesse mundo individual, né? Então primeiro a gente tem que entender o que aconteceu, como funciona, isso é a consciência. Quando eu tenho esse mecanismo, quando eu sei aonde a mente está pregando peça para mim, onde ela está me limitando, aí sim eu consigo entender. E aí sim eu consigo poder fazer essa chave virar. Entendeu? Por quê? Porque, primeiro, a gente não precisa criar sentimento de abundância, de segurança e de gratidão. Por quê? Porque eles já existem na gente. Isso a gente bate muito nessa tecla, né, Inê? Uhum. Então, o que acontece? Então, o importante é a gente remover a mentalidade de escassez, né? Por quê? Se eu posso focar numa coisa. Se eu estou focada na escassez, eu restringi a abundância, não é? Então eu preciso, a primeira coisa, tirar o foco, a mentalidade da escassez, porque ela vai impedir a minha abundância. Né? Então, quando nós damos a nós mesmos permissão de conjugar e contar com os poderes, com as forças que vão além da limitação individual, a gente também está co-criando isso. Isso a gente também fala muito, né? Mesma coisa, alguém que tem depressão, tá? Alguém tem depressão, né? Então, onde a pessoa perde esperança, né, em relação ao futuro, não dá para a gente virar a chave. E essa mesma intensidade da depressão, lógico, tem graus, né? Eu estou falando graus de depressão, né? E tem alguns que são fisiológicos e alguns que são que precisa de tratamento, tá? Mas tem outros, tá? Então, ao mesmo tempo que eu criei desânimo na minha vida, eu não posso virar a chave e justamente fazer o oposto? O que me impede de fazer o oposto? Nada me impede. Sabe o que me impede de fazer o oposto? Eu. Só eu que me impeço. Porque ninguém me impede. Só eu que proporciono ficar desanimada, com medo, triste. Só eu. Mas eu também posso me proporcionar, sabendo que eu vivo num mundo de infinitas possibilidades de abundância, de alegria, de fé, de esperança. Eu também posso virar essa chave e falar assim, mas espera aí, o que a minha mente está me contando que não é essa a realidade? Fala um pouquinho, Eni, eu estou só falando. Pode falar. Pode falar, continua, tá bom. E da onde vem a escassez? Então, a escassez a gente foca, tá? Tende a focar somente naquilo que a gente sabe, nas nossas convicções, nas nossas experiências do passado, né? E a gente só se agarra às certezas. E o que são as certezas? O que a gente já viveu, não é verdade? Então a gente sempre põe Por isso que a gente vive naquela famosa zona de conforto.
né? Isso acontece que toda hora a gente está na nossa zona de conforto, né? Por quê? Porque a gente não gosta das incertezas, a gente não gosta da insegurança, nós gostamos, a gente quer razão para tudo, né? Então, e a mesma coisa voltando, tá? Quando o foco da sua atenção está no mundo individual, tá? Você está voltado só para você. Você vive o mundo individual, né? E qual é a grande virada da chave, né? Qual que é a grande virada, tá? Você passar do mundo da escassez para o mundo da abundância. Entendeu? É você abrir o fluxo, tá? A conexão de energia entre o universal e o individual. Você se abrir para esse fluxo. Porque aí sim você vai ter acesso a esse mundo da abundância, esse mundo ilimitado. E aí sim, quando eu abro, o que que acontece? Eu entro em contato com esse mundo. Né? Tá todo mundo tão quietinho para escrever assim que eu não tô nem... Então, gente, o que que é muito importante? A gente precisa abrir mão das nossas razões, das nossas experiências do passado, das nossas convicções, tá? Isso é fundamental. Você precisa mover o foco para a fé, para a confiança, para a gratidão, para a sabedoria, tá? E que existe na incerteza, porque ela é incerta. Mas eu tenho fé, então eu vou fazer o meu melhor e eu tenho certeza que eu vou colher o melhor. Né? Porque se a gente só se apega à certeza, a gente vai continuar no mundo da escassez, no mundo individual. Né? E o mundo universal é o mundo das incertezas, mas também é o mundo da abundância. Então, assim, o que eu prefiro? O mundo da incerteza e da abundância ou o mundo da certeza e da escassez? Eu acho que é uma boa pergunta para vocês se fazerem quando entrar aquele estado que a mente está contando as historinhas, tá? Então, o que eu prefiro? O mundo da escassez e da certeza. A certeza é zona de conforto, né? É bem profundo mesmo, obrigada, viu, Célia? Mas essas reflexões são fundamentais. A gente precisa, é o que eu falo, a mente sempre traz a razão. A gente precisa provocar um pouquinho essa mente, entendeu? Porque se a gente não provocar, a gente sempre vai estar no mesmo estado. Isso é o despertar da consciência. E a gente só vai conseguir ir para outros patamares quando a gente tiver esse despertar. Entendeu? Por isso que é muito importante essas provocações. Essas provocações é a hora que a gente realmente para e pensa. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa, quantas pessoas se dedicam... Não, peraí, deixa eu olhar o meu sentimento, deixa eu observar o meu pensamento. Pouquíssimas pessoas. Mas, gente, isso é o mais importante, porque isso é a nossa vida. Né? Essa é a nossa caixinha. Esse é a caixinha mais importante, que é isso. E a gente acaba não dando bola. A gente acaba se abstraindo com as coisas lá fora, isso, aquilo, e a gente só esquece de olhar o que tem, que é o nosso diamante. E a gente só vai conseguir na potencialidade máxima quando a gente realmente olhar para dentro. É fácil? Não. É dolorido? É. Mas vale muito a pena. É muito gratificante, gente. E é essas verdades mesmo, viu, Célia? Então é muito importante a gente fazer isso. Né? Então o mundo universal é o mundo das incertezas, mas também é o mundo da abundância. Então, gente, lembra sempre disso. Eu prefiro a incerteza e a abundância ou a escassez e a certeza. Né? Não só isso, tá? Como ele é um mundo completo, ele é perfeito, né? Ele tem as possibilidades infinitas. Você precisa, gente, para a gente ser dono da nossa própria vida, a gente tem que sair do individual e para o universal. E aí depois eu queria um pouquinho do comentário da Eni e eu vou pôr 3 passos para a gente se conectar com o mundo da abundância. Mas fala um pouquinho, Eni. É isso aí, né? Que mundo você quer ficar? Você que escolhe, né?
Que mundo que você quer para você. Quem escolhe é você, né? É isso. A Silvia vai dar uns exercícios aí, umas dicas, que é legal que ela vai falar. Prestem atenção. Prestem atenção. Pode falar, Silvia. Peraí, deixa eu só pôr o fone que eu tirei. Tá quente agora, só um minutinho. Então, gente, meninas, aqui é a Psicologia do Futuro. Eu sou Eni Lima, ela é Silvia Adler. E a gente fala sobre a transformação. Como é que você pode se transformar para você fazer parte desse mundo aí que você quer fazer, né? Já escreveu o mundo que você quer ver? Quero ter filhos, quero casar, quero ter consultório, não quero ter, quero trabalhar direto nessa clínica onde eu estou, quero fazer um monte de curso e não usar nenhum, quero só colocar o papel na parede. O que eu quero? Que mundo você quer para você dentro da podologia? É isso que a gente está aqui vindo falar para você. Presta atenção aí nas dicas. Não, e não tem nada errado. Você Oi? pode, é o que a gente conversou outro dia, você pode falar, eu quero uma vida razoável, eu não quero viver emoções, eu não quero tanto sair da zona de conforto, tá tudo certo, é uma escolha sua, a gente tem livre-arbítrio, né? O que acontece? Mas isso tem que ser uma escolha consciente, né? Não pode ser uma escolha inconsciente. Então, se eu quero ficar nesse patamar, tá tudo certo. Mas se eu quero entrar para outros, é uma escolha minha também. Sim. Né? E aí entra 3 passos para a gente se conectar com o mundo da abundância, tá? Que vão ajudar uma conexão imediata com o mundo universal, tá? Primeiro, isso que eu falei agora há pouco, tá? Então procura reconhecer, gente, os pensamentos e emoções internas e externas, né? E que esses pensamentos que estão induzindo a uma limitação e a escassez. Por quê? Porque você já pondo isso para o seu universo, para a sua consciência, você já pode trabalhar para poder diminuir isso. Eu só consigo eliminar ou eu só consigo diminuir se eu sei o que está acontecendo. Entendeu? Então isso é fundamental, tá? Por isso que eu falo, é muito importante a gente pegar um tempo para nós, tá? Olhar para dentro, né? E vamos lá, por que eu estou pensando isso? Tá? O que eu estou sentindo com esse meu pensamento? Né? Se eu estou sentindo isso com esse meu pensamento, será que ele está alinhado com o meu propósito de vida? Então vocês reparam, olha como é importante. Então, primeiro, eu tenho um propósito de vida bem definido, certo? Então, toda hora eu preciso parar um pouco, olhar para mim e falar assim, peraí, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Isso está alinhado com o meu propósito de vida? Isso vai me levar lá para frente? Tá? Então, esses momentos de reflexão, gente, são muito importantes mesmo, tá? Outra coisa que é fundamental, gente, fundamental mesmo, e quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver, exato, define o que você quer. E quando vocês fizerem isso, tá? Vocês vão sentir a diferença, é o que eu falo, façam, tá? Então, aqui, assuma todos os dias, tá? Uma constante atitude de alegria e gratidão em relação à sua vida. Então, vamos fazer o giro do negativo para o positivo, sempre, mas sempre mesmo, gente. Às vezes, eu estou desanimada, sim, mas eu vou me dar a oportunidade de ficar feliz. Isso é um trabalho diário, gente, é um trabalho diário e não é uma vez só, né? E a gente vai ter que fazer isso o tempo todo. Só que com o tempo, isso se torna parte da gente, né? Então, vamos fazer assim, primeiro, fazer o giro do negativo para o positivo. O que vai acontecer com isso? Você vai manter aberto o fluxo de energia, né? Que emerge do universal para o individual. E quando a gente, né, de novo, quando nós vivemos com foco nos nossos pensamentos e nas nossas ações voltados para o fluxo da energia, o que vai acontecer? O fluxo universal vai passar a mover com a gente vai mover junto nessa energia do fluxo. Mesma coisa, tá? Então, uma planta, né, o que acontece? Uma planta permite sem esforço alguma manifestação de flores,
de frutos, né? Isso o quê? Toda hora ela está criando. O universo o tempo todo está criando, né? E quando a gente começa a fazer isso do negativo para o positivo, a gente também começa a manifestar milagres e bênçãos em nossas vidas. E toda hora tem, viu, gente? Toda hora tem. Né? Toda hora, eu falo, é incrível, quando você começa a mudar essa chave, você vê que você recebe, exato, é criar um hábito. Você começa a perceber que o universo vai te dando cada vez mais, mais e mais e mais, em todos os sentidos. Uhum. Né? Então, e o que acontece? Tá? Então, tudo que a gente foca, expande. Tá? Isso é fundamental. Tudo que a gente foca, a gente vibra. Tá? Então, é muito importante a gente focar na abundância, na alegria, no entusiasmo, no otimismo, na fé, na esperança. Tudo que a gente está vibrando, a gente está recebendo. E se a gente foca também, agora falando ao contrário, e se a gente foca na escassez, na limitação? A gente vai expandir a escassez e a limitação nas nossas vidas. Né? Uhum. Então, uma coisa fundamental, gente, torne-se você mesmo uma fonte de abundância. Tá? Quando eu sou abundante, tá? Eu eliminar o quê? Eu elimino a inveja, eu elimino o ódio, eu elimino a raiva, eu paro de reclamar, eu paro de julgar, eu paro de condenar. Porque isso é o mundo da abundância, né? Então, nós nos tornamos fontes de abundância. Então, se eu sou fonte de abundância, nada disso se encaixa, porque isso é o mundo da escassez, né? E uma coisa que é interessante, que a gente já falou, né, até muito dentro da podologia, né? O que acontece? Oi, Joelma, o que acontece? As pessoas têm medo da concorrência. Né? Isso é uma coisa muito forte, né? Por que o medo da concorrência? Oi, pode falar. Você tá vendo? Eu não tô vendo essas mensagens que você tá falando. Será que eu não tô no ar? Você tá respondendo? Eu falo assim, não tô vendo quem ela tá falando. Não, tudo bem, eu achei que eu tava fora do ar. Pode continuar, desculpa. Então, dentro da podologia, tem muita gente que fala, eu tenho medo da concorrência. Por quê? Porque vive o tempo todo no mundo da escassez. Entendeu? Então, por isso que eu falo, isso é muito fundamental. Não é só o medo, o que tem por trás desse medo? Isso que é importante a gente entender. Né? Que mundo que você está vivendo? Onde está todo o seu foco? Onde está toda a sua concentração? Né? E olha só, quando você vive no mundo da abundância, o mundo universal, então, primeiro, não vou ficar reclamando, tá? Criticando, julgando, condenando, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho medo da concorrência, eu não tenho medo da escassez, né? Então, o que acontece? Através dos nossos exemplos, e outra coisa, tá? Quando eu sou um exemplo, quando eu mudo, o universo muda. Quando eu mudo, as pessoas ao meu redor mudam. Né? Então, o que eu estou mostrando para os outros que vivem junto comigo? Mesmo, por exemplo, o paciente. Se eu vivo no mundo da escassez, né, automaticamente eu estou mostrando para ele, inconscientemente, energeticamente, a minha vida é escassa. E isso a gente não imagina como a gente consegue transmitir isso. Né? A gente não imagina como isso, a nossa energia, a gente passa, emana para os outros. Então, uma coisa que eu falo, vamos ser um exemplo, né? Vamos ser o exemplo desse mundo, da nossa ilimitação. Né? Porque com isso, o que a gente vai conseguir fazer, gente? A gente vai conseguir simplesmente transformar nossa família, transformar nossa empresa, transformar nossa comunidade. Isso tudo baseado numa cooperação.
Porque não existe nessa disputa, não existe, existe colaboração, existe comprometimento, existe união. Né? Então, da mesma forma, né, como a inveja, a ganância e a competição, né, são frutos do espírito da escassez, né, a compaixão, a parceria, a cooperação são frutos do espírito de abundância. Né? Então lembra, gente, uma coisa que eu acho que é muito importante, tá? Lembrar as coisas boas desse mundo, né, elas não foram feitas apenas para um, ela não escolheu, é você, 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 não. Ela foi feita para todo mundo, mas todos aqueles que acreditam, né, que as merecem, isso é a primeira coisa, porque tem muita gente que entra para o não merecimento. Não só isso, como também fazem por merecê-las. Uhum. Então, é o que eu sempre bato na tecla, gente. Vocês são a maior fortuna que existem. Muda o foco. Sai do mundo da escassez e foca no mundo da abundância. E agora eu sou todo você. Agora, porque eu já falei muito, as pessoas, é muita reflexão. Depois a gente vai sempre colocando outros conteúdos, tá? Mas isso é só um momento da reflexão, que eu acho que você pode pôr para dentro do mundo da podologia também. Tá? Daí já muita ferramenta que dá para ser usada dentro da podologia. Tá cortando o seu áudio para mim. Oi, Eni, eu falei que agora eu falei muita coisa, que eu não vou, eu já deixei muita reflexão, né? Exato, a prosperidade é natural, exato, é isso. Faz parte, né? Nós somos prósperos, né? Quando eu sou, eu tenho, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Fala um pouquinho, Eni, dentro do universo da podologia. Eu vou pegar o gancho que eu falei lá no começo, né? Que é dos certificados, e certificados na paredes, e você viver fazendo curso, e você querendo se capacitar, que não tá nada errado, cada um faz do jeito que quer. Mas assim, a hora que você faz tudo isso e você não consegue colocar em prática, é porque você está no mundo que não é da abundância. Você está preocupado que a outra pessoa fez o curso e já está ganhando dinheiro. E por que eu não estou ganhando? Está olhando para a grama do outro vizinho. Não está conseguindo focar em você para você passar essa informação para o seu cliente e ele se sentir confortável e com segurança para fazer esse tratamento com você. Então, é aquilo que você fala, que é mente gorda, né, de informação, e não colocar informação para frente. Porque está insegura, porque tem o medo. E aí, o que é que faz você paralisar e você fazer todos esses cursos e ter todos esses certificados e não conseguir colocar em prática? Não é só o medo, é o que a Silvia disse. O que tem atrás? O que vem lá atrás? Pergunta para você. Por que eu não estou conseguindo? Por que eu estou falando isso? Eu acabei de fazer, é o propósito meu, eu entro nos cursos até para perceber o que as outras... Aprender também, né? Porque eu não sei tudo, mas até para perceber o diálogo da podóloga com essa informação. Ela está lá fazendo um curso e ela acaba o curso, ela fica insegura. O tempo todo fazendo perguntas que já foram ditas no curso, que ela tem que colocar em prática. Se a mentora do curso desligar o WhatsApp lá do grupo do curso, ela morre, acho. Tem um troço. Porque acabou de ter, mas não está sem confiança. Que medo é esse? Já perguntou para você? Que medo é esse que você tem lá atrás? Você tem que resolver. Porque eu não sou essa Eni que eu sou hoje, nasci prontinha, né? Eu costumo brincar que eu nasci, mas eu nasci prontinha. Tem que se evoluir. Eu acredito naquilo que eu faço, acredito no curso que eu fiz, e se eu não acreditar no curso que eu fiz, apesar do investimento, eu não vou usar. Não vai me deixando confortável, eu não vou falar isso porque me deixa desconfortável. Então é isso que a Silvia está falando. Que medo é esse? O que tem lá atrás que você precisa trabalhar? E a resposta, quem pode dar é você. Entendeu? A insegurança que tá de você não passar aquela informação, aquele curso que você acabou de fazer para o seu cliente, para você oferecer, é o seu medo. E o que tem nesse medo? Porque medo tem um monte de coisa, né? Como eu sempre falo aqui.
Medo de barata, medo de altura, medo de elevador, medo de escada rolante, medo de pegar um bisturi, um monte de medo. Mas assim, o que é o medo que tá te travando de você não conseguir passar essa informação para frente? É isso, né, Silvia? Primeiro, a gente nasce pronto, né? É que a gente, depois, com o decorrer do tempo, com as nossas experiências, né, nossos condicionamentos, a gente vai pondo os véus, né? Vai pondo véu, pondo camada, pondo o que for. E aí a gente perde a nossa essência. E o que a gente fala é voltar para a nossa essência. Quando a gente nasceu perfeitinho, né? Saindo de fábrica, a melhor qualidade do mundo. Mas a gente se injeta. E por que acontece? Daí a gente começa ter aquele falso eu. Não é eu, Silvia. Não. Eu, Silvia, que quero ser aceita, que eu quero ser aprovada, que eu quero ser boazinha. Eu acabo esquecendo eu, essência. E o que acontece? Toda emoção, tá? O que ela é? Ela é uma reação do corpo, a mente. Não é? Pode falar. Tem uma pergunta da Joelma aí. Medo ou insegurança? Na realidade, o medo e a insegurança, eles estão atrelados um ao outro. Né? Primeiro, o que é o medo? Né? É um medo real ou é um medo que a sua mente está contando? Então, por exemplo, tá? Se eu for contar uma história triste, com aqueles detalhes, aí eu ponho aquela música, sabe? Toda, o que vai acontecer? Você vai se emocionar com essa história. Né? Se eu colocar um filme de terror, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo, você vai ficar tenso, você vai ficar nervoso. Por quê? Porque tudo são as histórias, você está se colocando no cenário. Então, por exemplo, você vai atender um cliente, um paciente, né? Você já pôs o pior cenário possível. O que vai acontecer? Vai te gerar medo. Isso é um medo real? Não, porque nem aconteceu o medo real. Mas você já pôs toda uma situação, você criou toda uma situação, isso te gerou uma emoção, e dependendo da situação que você criou, pode gerar uma emoção muito negativa, certo? E aí, o que vai acontecer? Você pode paralisar, porque vai ter em cima de uma emoção, vai ter uma ação. Então, eu vou me paralisar, eu vou ter insegurança, até para começar, vai me gerar medo. E eu até posso ir, mas com certeza não vai ser o melhor resultado. Por isso que eu falo, a gente tem, e muitos não sabem, a gente tem no nosso controle. A gente pode controlar os nossos resultados. Mas através do quê? Através da consciência. Por quê? Porque eu que fabrico, eu que controlo os meus pensamentos. Só que não esqueçam, gente, que o que acontece? Os pensamentos, a maioria, são pelos condicionamentos do passado. Então, supõe, tá? Supõe você atender um paciente, tá? O resultado não foi 100% satisfatório do jeito que você queria. O que aconteceu? Isso ficou na sua mente. Uma próxima vez, você vai lembrar dessa situação. E o que vai acontecer? Você lembrando dessa situação, você já vai criar todo um cenário igual ao que você fez. Isso vai gerar medo, insegurança. Entendeu? Aí, o que acontece? Por isso que eu falo. Então, isso a gente tem que entender que foi passado. E mesmo a gente pode ressignificar, tá bom, não foi o melhor resultado, mas foi um aprendizado. Então, o que eu posso fazer melhor do que eu fiz nesse outro tratamento? Olha como a gente consegue mudar a chave. Exatamente. E quando a gente não conhece, quando a gente não tem clareza de quem somos nós, a gente fica na mão dos outros. E a gente coloca a emoção dos outros, a opinião dos outros, a gente põe para a nossa vida. E aí a gente esquece da gente. E não esqueçam que cada um tem a sua vida, que cada um tem a sua história.
né? Então a gente acaba esquecendo da gente e colocando e tentando suprir a necessidade em relação aos outros. Por isso que é muito importante a gente saber quem nós somos. E quem nós somos, todos, sem exceção, como o Jonas falou, tá? Nós somos prósperos, nós somos ilimitados, nós temos inúmeras possibilidades, nós somos tudo. A gente faz parte de um universo perfeito. Nós somos, como a gente faz parte do universo perfeito, nós somos perfeitos também. Quando eu falo perfeito, tá? Eu falo, todo mundo está no seu aprendizado. Mas a gente tem que entender que, primeiro, deixa eu olhar para a silvescência. O que a Silvia gosta? Qual é a potencialidade? Qual é a habilidade da Silvia? Isso é a primeira coisa. A opinião dos outros é importante. Mas a sua opinião, antes de tudo, é mais importante. Entendeu? Fala lá, Eni. Eu já tô tagarela até dizer chega, né? A insegurança paralisa, o medo paralisa, e aí você não consegue realizar um bom trabalho. Isso que a Silvia falou é verdade. A gente comete, né, erros, e qualquer profissão comete, né? E eu sempre explano para o cliente assim, você é o quê, né? Aí ele fala advogado, sei lá, advogado, jornalista, né? E aí eu falo assim, então, quando você erra, é só você dar um delete. Né? Hoje é porque é no computador, né? Senão ele ia pegar uma borracha e apagava o que ele estava fazendo. Então ele rasgava a folha e colocava outra folha na máquina de escrever. A gente não. A gente está lidando com o ser humano, com pele, com dor, com sangue. Então, assim, quando a gente erra, a gente não errou porque quis errar. Eu não levanto de manhã e falo assim, quero errar 10 pés hoje. Pá, vou errar pra caramba. Não, a gente errou. O importante é assumir. E quando é que a gente assume o erro? Quando é que a gente tem tanta certeza do que a gente faz e tanta competência e tanta saber o que eu sou? Eu sou melhor do que isso que eu fiz agora. Você resolve aquilo e você vai falar, olha, né? Você vai saber sair daquela situação. Então, quando você... É isso que eu falo. O papel na parede, todos os certificados e tudo isso de curso, enche a cabeçona, fica gorda de informação, mas não sabe passar essa coisa para frente e aí acaba achando que o cliente não gosta de você, ou então que o meu bairro não tem cliente, ou então que essa cidade não dá certo, e começa a colocar todas os empecilhos no de fora, né? Ai, a Silvia, a Eni, o Jonas que tá aqui, o Wagner, todo mundo me prejudica. Só eu que sou a boazinha, eu fiz um monte de curso, eu sei falar e agora eu não tô conseguindo. Não, tem alguma coisa dentro de você que você não tá conseguindo passar isso para frente, essa informação. Então, você precisa achar onde está esse medo, limpar e ser uma profissional de sucesso. É isso. O que acontece também? Por exemplo, a gente vive muito, né? A nossa mente, ela não vive no presente, porque no presente ela não vive. Tá? Olha o tempo, Silvia. Então, tô olhando. E daí o que acontece? Quando a gente vive o passado ou o futuro, tá? E a maioria das vezes a gente vive o passado, tá? O que acontece? A gente sempre está baseada nas nossas crenças, nas nossas convicções, nas nossas experiências passadas. E a gente vive em função disso, porque é o que a mente sabe. Então a mente, lembra que eu falei, a mente conta a razão, tá? Ela quer a razão, ela não quer a incerteza. Então a mente sempre conta a história e ela se fixa nas histórias do passado. E ela vai se fixar, então, tive um relacionamento que não foi bom. O que vai acontecer com a próxima pessoa que entrar na sua vida? Você, por alguma coisa, vai boicotar. Por quê? Porque a sua mente, ela está concentrada no passado. Mesma coisa com o atendimento. Entendeu? Mesma coisa com alguma briga familiar. Mesma coisa com alguma coisa que, de repente, você não fez, que você achou que foi tão bom. Só que a sua mente só está concentrada lá. Então, ela vai criar... Então, o que acontece? Então, vamos voltar de novo para o atendimento.
Então, de repente, eu fiz um tratamento que eu não achei tão bom, tão satisfatório. Eu vou ficar com isso, a minha mente, num próximo, por exemplo. Então, fala um atendimento difícil, Eni, na podologia que... Não, tá ouvindo? Tá lendo a pergunta? Tô. Às vezes somos muito. Maria vai com as outras. Precisamos construir a nossa própria história. Persistir sempre independente. Perfeito, perfeito, Ângela. Bacana. Olha, adorei. Adorei. É por aí mesmo. Maria vai com as Então, outras, não. A gente vai com a gente mesmo, né? Isso é o mais importante e é persistir mesmo. É persistir. Pode falar, Eni. vou pegar o gancho da Ângela, que é isso que eu falo desde o começo aqui. Eu falo quando eu vou palestrar, que eu fazia o congresso. Você aprende e faz a sua assinatura. No nosso caso, a assinatura é como a gente usa o bisturi, como a gente vai fazer o curativo, como a gente vai atender nosso cliente. Gente, eu ia num podólogo, por isso, uma das minhas inspirações, foi por isso que eu fui fazer podologia, ele não abria a boca. Ele nunca me explicou nada que ele ia fazer no meu pé. Ele não falava nada. E era excelente profissional. Eu ia lá procurar a melhora do meu pé, dos meus caminhos, e eles faziam o serviço direito. E nunca falou uma palavra. Então, assim, a Eni gosta de falar, a Silvia gosta de fazer curativo, a outra gosta de pendurar todos os certificados. Então, não é Maria, vai com as outras. Eu passo a minha experiência, daí você tira o que é importante para você e o que não é. É isso que a gente está falando. Então, assim, vai lá, aprende o curso, vê que creme a pessoa usa, vê que ácido a pessoa usa, vê que laser que ela usa. Muito legal. Agora não dá para eu comprar o laser, eu vou continuar com os meus curativos do jeito que eu faço. Agora não dá para eu comprar os ácidos, então não vou comprar os ácidos. Ah, eu sinto insegurança em usar ácido, não usa ácido. Entendeu? É isso. Vai acabar Você nosso tem que tempo. ter... não, tem 4 minutinhos. Eu acho que você tem que estar confortável. O que é a sua essência? A gente olha, por exemplo, na internet, tá? Olha que curioso. Tem pessoas na internet, né, que só falam besteira. Mas a pessoa fala besteira e o que acontece? Tem milhares de seguidores. Por que essa pessoa tem milhares de seguidores? Porque é ela gosta, ela é verdadeira com ela. E quando a gente é verdadeira com a gente mostra para os outros. É o que eu falo, a gente mostra a nossa essência. E o que acontece? A pessoa gosta de você pela sua essência. Entendeu? É o que você é. E cada um é de um jeito. Olha, isso que é o legal. É aí que entra a preciosidade no mundo. Cada um é de um jeito. E a gente aprende muito com o jeito dos outros também. A gente aprende muito com os outros. Mas o importante não é o que os outros põem para nós. Não. É o que a gente, é o que a Eni falou. Então, se eu tenho um tratamento X, eu acredito e eu vou dar o melhor desse tratamento, eu vou independente do que os outros falarem. Porque se eu for com a minha essência, se eu for com a minha força, com o meu conhecimento, não tem ninguém que vai me parar. Por isso que eu falo, a gente tem uma força interna absurda, gente, absurda. Mas a gente precisa olhar e reconhecer essa força interna. Porque isso ninguém nos tira. Então, se eu tenho uma convicção, eu estou fazendo bem, eu estou contribuindo para o mundo. Né? Como eu falei, na abundância não tem inveja, não tem ciúmes, não tem julgamento, tem união, tem força. Então, quando eu trabalho com isso, não tem como, eu estou totalmente alinhada com o universo. E eu alinhada com o universo, o que eu vou ter? Infinitas possibilidades. Uma coisa, na realidade, é isso, gente. É um quebra-cabeça que a hora que você vai montando... Então, por exemplo, é simples vocês verem os comportamentos, tá? Vê na internet, os empreendedores de maior sucesso. Dá uma olhada no comportamento deles todos.
É muito semelhante um com o outro. Né? E eles são autênticos, autenticidade que é quando eu sou autêntica, eu sou eu sou real, entendeu? Por isso que exato, transborde a sua essência, isso é fundamental. E quando você transborda a sua essência, você confia em você. Você sabe quão importante você é. E não importa o que os outros falem. Mesma coisa de tratamento. Você está dando o seu melhor. Gente, a gente está aqui para aprender. Então, se por acaso fez um erro, isso não é um erro, isso é um aprendizado. Entendeu? Então, a gente tem que ressignificar o que no passado aconteceu. Porque quando a gente ressignifica e a gente traz aqui para o presente, que o presente é a única coisa que a gente tem, o aqui e agora. Eu só tenho agora aqui falando com vocês, entendeu? Então é aquela, vamos nos dedicar 100% ao presente. E o presente a gente pode fazer uma nova história. Agora vai acabar, eu acho que daqui a pouquinho vai encerrar. Eu acho que assim, são momentos de reflexão, gente. É para provocação, mas é uma provocação muito positiva, tá? Então, assim, se vocês ficarem com dúvida, que eu sei que hoje foi uma batelada de informações, tá? Se vocês ficarem com dúvida, se vocês quiserem participar de alguma coisa, tá? Coloca aqui, manda mensagem, tá? Que a gente vai estar respondendo, tá? Mas isso é para a gente pensar. O conselho que eu daria? Vamos mudar do mundo individual para o mundo universal, tá? E vamos olhar para a nossa essência. Por acaso, eu acho que hoje o Insta nos deu bônus. Então não esqueça, tá. gente, aqui é Podologia Cultura, eu sou Eni Lima, ela é Silvia Adler, todas as terças-feiras às 12 horas e às terças-feiras às 21 horas, ok? Um beijo Gente, grande para beijos no vocês. coração. Beijos para todo mundo. Tchau, Eni. Beijos. Beijos.